Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 49. E nós nas próximas videoaulas, agora que nós já demonstramos o teorema fundamental do cálculo, o nosso objetivo nas próximas videoaulas é mostrar alguns outros teoremas envolvendo integrais que são muito úteis para o cálculo. São muito úteis principalmente, para o cálculo, não que não sejam úteis em outras situações, mas principalmente para o cálculo de integrais. Por exemplo, nós temos um grande problema na hora de calcular a integral do produto. E em determinadas condições isso pode ser facilitado, como nós vamos perceber em alguns teoremas que vêm por aí. E vamos começar agora fazendo um teorema que na verdade seria o equivalente para integrais da regra da cadeia lá para derivadas. Equivalente entre aspas, né? Lá nas derivadas a gente pensa na regra da cadeia. Aqui nas integrais nós temos algo parecido com o que nós vamos chamar de mudança de variáveis. O resultado é o seguinte, pessoal, vamos lá, o teorema que nós vamos demonstrar nessa videoaula diz o seguinte: se você tiver f, uma função contínua definida no intervalo fechado da reta AB, e você tiver g, uma outra função definida num outro intervalo CD da reta, só que essa função eu peço que não só ela seja contínua, como ela seja derivável e a primeira derivada dela seja contínua. Resumindo, peço que a função g seja de classe C1. Então vejam só, nós temos essas circunstâncias. F é contínua, nós temos g de classe C1, uma definida no intervalo AB, outra definida no intervalo CD, ok? E mais ainda, nós pedimos que a imagem da função g no ponto C seja o ponto A e a imagem da g no ponto D seja B. Nós estamos pedindo ainda, e mais uma coisa, pedindo que quando eu calcular a imagem da função g completa, a imagem no seu domínio todo, isso daqui está contido no domínio da função f. Então isso aqui tudo são hipóteses que nós estamos pedindo para concluir o seguinte: nessas condições, a integral da função f de a até b é na verdade também a integral da f na g vezes a derivada da g calculado no intervalo de c até d. Isso aqui é o teorema da mudança de variáveis. Por que mudança de variáveis? Porque eu estou trocando a variável t por uma outra variável que na verdade é uma função de t que a gente chama de g. Podia chamar de u para entrar na linguagem do cálculo, né? Mas isso aqui seria um f de u vezes u'. Eu não posso só substituir, mas eu ganho uma derivada aqui para compensar essa substituição de variável. Então fiz uma substituição de variável e ganhei uma derivada ali para compensar isso. Claro, se eu mudei a t de a até b, então essa nova vai de c até d, estou fazendo essa mudança toda. E claro, então vejam que eu preciso dessas condições todas muito bem executadas, tá certo? Então olha só, na verdade a gente costuma usar no ponto de vista do cálculo, mais isso da direita para a esquerda. Se você tem uma circunstância como essa, em que você tem um produto de duas funções, uma f que depende da g e a g', e aí ela vai de c até d, você identificou essa função g e você sabe que a imagem dela é um certo ponto A, a imagem dela é um certo ponto B, e você consegue separar essas condições todas aqui, você conclui que isso é integral de f. A gente costuma usar isso no cálculo, como vocês vão perceber daqui a pouco um exemplo que eu vou trazer lá do cálculo para a gente pensar um pouquinho, tá bom? Mas o que mais interessa para a gente nesse curso, nesse contexto, é entender por que isso vale. Vamos demonstrar esse resultado. O fato da função f ser contínua nos diz segundo... na verdade, assim, o fato da função ser contínua faz com que ela seja integrável. E se a função f é integrável, então com certeza ela admite uma primitiva, que é aquela f que nós falamos nas videoaulas anteriores. Segundo o teorema fundamental do cálculo, quando nós integramos a função f de a até b, isso é a primitiva calculada em b menos a primitiva calculada em a. Isso aqui é resultado lá do teorema fundamental do cálculo. Acontece que, por hipótese, b é g de c, aqui está trocado, né, pessoal? Aqui está trocado.
B é g de D e A é g de C. Está trocado, mas não vai fazer diferença no resultado, nosso resultado final. É f de g de D menos f de g de C aqui. Vamos chamar isso aqui de estrela. Segunda regra da cadeia, veja só o que eu falei para vocês. Alguma coisa tem a ver com a regra da cadeia. Tem uma relação com a regra da cadeia, né? Quando você faz a derivada da composição da f com essa função g, fica exatamente f maiúsculo linha de g vezes g linha de t. Acontece que a f maiúscula é uma primitiva de f, da fzinha. Então, quando eu a derivo, dá exatamente a função f. Então, pessoal, isso nos mostra que a função f bola g é uma primitiva desta daqui. A f bola g é uma primitiva de f composta com g vezes g' de t. Sendo assim, segundo de novo o teorema fundamental do cálculo, a integral dessa daqui é a sua primitiva calculada em d menos a sua primitiva calculada em c, que é então f de g de d menos f de g de c, que segundo estrela, né? Segundo estrela, nós vimos agora há pouco aquela equaçãozinha estrela, isso aqui é exatamente a integral de a até b da f. Portanto, moral da história, a integral de a até b de f de t é a integral de c até d de f de g de t, g' de t dt. Como a gente queria demonstrar. Só para você lembrar do cálculo e ver como é que isso aparece lá, vamos fazer um exemplo. Aqui, pessoal, neste exemplo, não é um exemplo que eu estava querendo fazer, porque envolve funções que eu não tenho falado. A gente ainda vai, no final desse curso, definir as funções seno e cosseno que estejam muito bem enquadradas no que nós precisamos. Mas eu vou usar a função seno e cosseno como se você já a conhecesse lá do cálculo. E a função seno e cosseno, que são as funções trigonométricas, né? Você deve lembrar que quando você deriva a função seno, você tem cosseno, e quando você deriva cosseno, você tem menos seno. Isso que eu preciso que você lembre aqui lá do cálculo. Bom, certo? Então, em particular, que a derivada do cosseno é menos seno. Então, vamos lá, pessoal. Usando o teorema de mudança de variáveis, você pode chegar à conclusão de que a integral de seno de 3t dessa função é seno de 3t. Então, veja que a nossa f é seno de 3t. De 0 até π sobre 6, isso é 1/3. Por quê? Bom, vamos tentar mostrar isso aí. Seno de 3t dt. A nossa função f é essa daqui. Só que veja que, de alguma forma, eu tenho uma função aqui composta com outra. E isso aqui é a nossa deixa para pensar o seguinte, olha, e se eu chamar g de t de 3t? Pensa comigo, se eu calcular no zero, isso dá 0. Se eu calcular no π sobre 6, se eu calcular isso aqui no π sobre 6, isso aqui vai dar π sobre 2. Né? Então, vejam, eu estou, de alguma forma, tentando entender. Veja que essa função g ela é contínua, ela é bonitinha, ela é C1, porque é um polinômio, enfim, bonitinho, né? Então, a gente faz assim lá no cálculo. A gente pega e deriva essa função. Por que a gente deriva essa função? A gente deriva por conta desse resultado do teorema de mudança de variáveis, que me diz que se eu tenho uma função calculada, uma f calculada em outra, na verdade essa f não é bem a que eu quero, essa daqui é a f bola g. Né? Se eu tenho essa calculada em outra, se eu tivesse a derivada aqui, se eu tivesse g' aqui, eu podia falar que isso era exatamente a função seno. Veja, aqui eu estou assumindo f de t como sendo seno de t, e aqui a g de t como sendo essa daqui. Então, se eu pudesse, se eu enxergasse aqui a derivada, se aparecesse aqui para mim a g' de t, eu podia dizer que isso aqui era a integral de 0 até π sobre 2 da seno. Ah, mas não tem, mas eu posso pôr. Eu posso pôr da seguinte forma, olha, eu estou integrando de 0 até π sobre 6 de seno de 3t e está faltando para mim a derivada da g, que é 3. Professor, mas você mudou, você multiplicou por 3. Tá bom, multipliquei, mas eu posso dividir. Então, esse 3 que está aqui, que aparece como se fosse a constante 1/3, eu posso tirar da integral por propriedade de integral. E aí, isso aqui fica de 0 até π sobre 6, seno de 3t vezes 3, dt. Ou seja, eu tenho exatamente, aqui está a função g, aqui está a g', e aqui está a minha função f, que é o seno.
Segundo o teorema de mudança de variáveis que nós acabamos de demonstrar, isso aqui então é 1/3 de 0 até π sobre 2. Olha, fez uma mudança, o 0 e o π sobre 6 foram em 0 e π sobre 2, então eu faço essa mudança. E aqui me sobra apenas a função seno de t, dt. É isso. E aí, pessoal, eu preciso lembrar... Aqui ficou pequeno, né? Mas eu vou continuar aqui em cima. Vou continuar aqui em cima. Agora, continuando aqui, ó. Vou lá para cima. Ó. Ficou 1/3 vezes a integral de seno. Só que eu conheço uma função cuja derivada dá seno. Qual é essa função? Menos cosseno. Eu sei que menos cosseno é uma primitiva do seno. Então, segundo o teorema fundamental do cálculo, agora eu posso escrever assim, ó, o menos cosseno nesse extremo menos o menos cosseno no outro extremo. Segundo o teorema do fundamental do cálculo, isso aqui vira 1/3, que já estava para fora, vezes uma primitiva calculada no extremo menos a primitiva calculada no outro extremo. Ou seja, eu tenho 1/3 cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90 graus, que é 0. Aqui eu fico com mais cosseno de 0 e cosseno de 0 é 1. Então isso aqui fica exatamente 1/3 calculada a integral. Por isso que esse resultado é muito importante para o cálculo. Claro, de novo, nós não falamos sobre seno e cosseno ainda neste curso, mas nós podemos usar esse resultado quando nós soubermos. E aí já é uma questão mais próxima do cálculo, que são aplicações de tudo que nós estamos fazendo aqui. Ok? Com isso, então, nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula.